Só falando um pouquinho sobre a Cris, para quem não conhece, mas eu acho que a maioria das pessoas que eu vi que está entrando aqui conhece, já teve aula. Eu tive aula com a Cris na faculdade, foi sensacional, todas as matérias que eu tive com ela. Então, para quem não conhece, a doutora Cristiane Rosa é médica veterinária, né? Formada pela Unesp de Botucatu, tem mestrado e doutorado pela USP, é professora da Inhimbi Morumbi, né, Cris? Isso, voltou. E hoje ela também é médica veterinária do setor de imunodiagnóstico e biologia molecular do Provet. Cris, fica à vontade, obrigada, é com você. Bom, então, mais uma vez, agradeço aí o convite, eu estou super feliz de estar com vocês. Eu acho que a Amicus é uma iniciativa bárbara, né, com esse mundo de informação que a gente tem hoje em dia. Vocês foram super felizes aí com a iniciativa e eu estou muito feliz de estar aqui. E esse é um tema que realmente gera muita dúvida, né? A gente atende bastante ligações no laboratório a esse respeito. Eu acredito que vocês também, na área de microbiologia, também tenham vários desses fatores. Como a gente vai falar em brucelose e pequenos animais, eu acho importante a gente já começar a falar das diferenças, né? E apresentar primeiro o micro-organismo, né? O brucelose é uma doença bacteriana causada... Eu tô olhando para baixo porque o meu celular está no suporte da minha mesa, tá, gente? Então, eu estou olhando para baixo. A brucelose é uma doença bacteriana e causada pelo gênero Brucella. E o cão, ele é suscetível a algumas espécies de Brucella, sendo que ele é a fonte de infecção principal da Brucella canis. Eu acho que quando a gente trabalha com cães, o principal alvo é essa. Em gatos, a Brucella, como é cão e gato, né? Em gatos, a Brucella canis já foi inoculada, eles constataram a bacteremia da bactéria, mas isso foi uma inoculação experimental, né, porque é difícil a gente ver algum caso assim, mas eles não observaram a presença de anticorpos. Né? Mas como assim, né? Não observaram a presença de anticorpos no animal que tinha bacteremia? É por causa do sistema imunológico. O gato, para algumas doenças, ele realmente não produz uma quantidade importante de anticorpos. Então, ele provavelmente tem uma resposta celular muito importante, né? Ele deve controlar a bactéria, e aí a gente acaba não tendo essas proteínas, né? Esses anticorpos circulantes. Então, para gato, realmente, a gente não é uma doença que a gente tem como principal alvo. Então, a gente vai se centrar durante esse bate-papo no cão mesmo, né? Que ele é o principal alvo. E aí a gente já precisa até citar. A gente vai focar principalmente na Brucella canis, porque o cão é o principal hospedeiro, mas ele também pode adquirir outros tipos de brucela, como é o caso da Brucella abortus, que no Brasil é extremamente importante, né? A gente tem um programa específico para isso, então é uma zoonose muito importante e um problema econômico. Então, cães, principalmente área rural, que se alimentam de leite, né, in natura, ou em carnes não inspecionadas, eles podem adquirir a Brucella abortus. Também é citado a Brucella suis em cães. Aqui no Brasil também isso, né, é uma brucela que a gente tem e que também pode acometer esses animais. Mas aí fica mais restrito a essas áreas que a gente tem esses animais, ou em locais onde esses animais têm acesso a produtos in natura, não pasteurizados ou não cozidos, né, sem inspeção desses animais.
relacionados com Brucella Boxer e Brucella Sul. Para o cão, então, acaba se destacando a Brucella canis mesmo, né? Se alguém depois tiver alguma dúvida, a gente pode até abordar os outras espécies. Mas eu acho que aqui a gente vai, né? A gente vai girar em torno desse assunto. Bom, então a Brucella, ela é uma bactéria que ela consegue penetrar no cão pelas vias venéreas, por mucosa oral, né? Pelas mucosas genitais, mucosa oral e mucosa da conjuntiva, né? Mucosa ocular. E ali ele consegue, né? A Brucella é uma bactéria imóvel, né? E ela acaba sendo, né? Entrando no organismo por conta do sistema imunológico que tenta combater essa bactéria, né? Principalmente macrófagos que vão ali fagocitar e acaba introduzindo esse micro-organismo no interior desses animais. Qual que é o caminho seguinte? Uma vez que essa bactéria foi introduzida, ela está dentro do macrófago, ela vai interferir na atividade dessa célula, que acaba sendo a célula hospedeira dela, que é uma contradição, né? A célula que deveria estar destruindo a Brucella é a célula que ela está usando como hospedeira. E isso vai estar relacionado muito com a capacidade desse cão eliminar ou não essa infecção por Brucella. Uma vez que ele incorporou, essa célula, né, contendo a Brucella, ela leva o parasita para ser, né, para uma resposta imunológica mais efetiva em órgãos linfóides, primeiramente em linfonodos regionais, e se ele não consegue conter essa infecção, ela acaba se espalhando, primeiro para órgãos linfóides, como medula, pode, né, baço, e uma vez que ela chega no sangue, né, na circulação sanguínea, ela pode espalhar para diferentes órgãos. Por que eu estou falando desse ponto? É importante a gente entender o que ela está, aonde ela está dentro do organismo, para depois a gente falar de diagnóstico. Sim. Ela é uma bactéria que está muito relacionada com hormônios, né, hormônios sexuais. Então, alguns animais podem ter infecção inaparente e disseminar a Brucella. Mas em machos, em fêmeas prenhes, em fêmeas pré... agora me fugiu a palavra, que estão prontas, né, para concepção, esses hormônios contribuem, né, para a migração e o crescimento da bactéria nesses locais. E aí o que a gente vê em Brucella? Qual a principal queixa? É reprodutiva, tá? Mas a gente vai ver que também animais podem ter problemas não diretamente ligados à reprodução. Então, a gente já falou ali o começo, né? Dessa ligação com órgãos genitais e órgãos linfóides também, e a dificuldade do organismo em combater. Vocês preferem ir perguntando? Né? Eu prefiro que, conforme eu vou falando, vocês façam perguntas e as pessoas que estão assistindo também, que façam perguntas para que a gente vá caminhando aí, né, indo para o ponto aí de interesse principal. Acho que por enquanto está ótimo. Está super, super legal. Tá. Então, bom, então a bactéria, uma vez presente no organismo, né, o animal, toda vez que se tem uma infecção, né, bacteriana, uma infecção por algum micro-organismo, o sistema imunológico, né, grosseiramente falando, ele tem dois caminhos principais. A resposta imune por TH1, né, que está mais relacionada com uma resposta celular,
e que consegue combater organismos intracelulares. A brucela é um organismo intracelular facultativo, ela pode estar dentro das células e pode estar livre. E a gente tem também, em paralelo, uma resposta por TH2, que está relacionada à resposta humoral, que é a produção de anticorpos. A resposta por TH1, que é relacionada à célula, né, a resposta celular, ela é muito mais eficiente para o combate da brucelose. E existem trabalhos que comentam que o animal ele poderia eliminar a infecção em 2 a 3 anos, né? Justamente por causa desse mecanismo. Alguns animais, mas o sistema imunológico de um animal para outro é diferente, né? Assim como o das pessoas, ele é diferente. Então, tem alguns animais que não têm, não conseguem fazer controle pela resposta celular, pelo TH1, e tem uma resposta por anticorpos, né, humoral, TH2, muito mais forte, e que não é uma resposta eficaz. Então, normalmente, né, muitos dos casos que o animal ele tem uma infecção persistente por brucelose, essa característica de resposta imunológica. E mais para frente, quando a gente for falar, quando a gente citar tratamento, ele também vai interferir na recuperação ou na uma possível cura do animal, esse tipo de resposta imunológica que o animal apresenta. Outra coisa que também que a gente vai ver é em relação a diagnóstico, né? Como é que a gente tem que fazer, quais são os diagnósticos que a gente tem que usar, e o que a gente espera para responder. Bom, animais que têm brucela, eles podem iniciar a produção de anticorpos entre 2 a 4 semanas pós-infecção, mas tem alguns animais que demoram muito mais, chegando até 12 semanas pós-infecção. Então, isso varia também, tá? Então, a gente não tem algo uniforme, né? A gente pode começar os testes imunológicos, no geral, na sorológica, de triagem, né, a gente vai citar, eles tendem a conseguir detectar essa produção de anticorpos entre 3 a 4 semanas pós-infecção no geral. Alguns mais específicos vão demorar ali até 6 a 8 semanas, tá? Então, a gente vê que não tem uma uniformidade entre os animais. Por que não tem, né, essa uniformidade? Porque depende muito da resposta imunológica desenvolvida, né, se esse cão está conseguindo controlar essa bactéria fora da célula. E também peraí que me fugiu aqui que eu estava falando em relação à resposta imunológica dos testes imunológicos conseguir. Depende muito assim do tempo, da precocidade, né? Então, do teste imunológico conseguir detectar a infecção desse animal. Então, assim, a gente fala, o teste imunológico leva de 3 a 4 semanas pós-infecção. Mas, eu acabei de citar que existem animais que produzem anticorpos mais tardiamente. Então, a gente já vê uma variação, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico, às vezes o animal está infectado e fala, mas como é que a sorologia deu negativa? Ela deu negativa porque eu tenho uma variação individual e também, muitas vezes, a gente tem consumo de anticorpos. Então, quando o animal tem uma bacteremia muito elevada, muitas vezes pós-aborto, né, imediatamente pós-aborto, esses anticorpos podem ser consumidos, ou então o animal apresentar uma quantidade pequena de anticorpos. Tá? Ele é considerado, o teste sorológico, ele é considerado de triagem em alguns métodos, mas a gente tem que lembrar dessas situações diversas entre os diferentes hospedeiros.
Eu acho, pelo que a gente vê, acho que também vocês veem na parte imunológica, Cris, que geralmente essa é um diagnóstico que ele não é feito logo no começo da infecção, né? É quando eles ou, né, já existe um quadro de, sei lá, o animal ficou prenha e abortou. Então, existe É. um curso mais lento, né, de diagnóstico, né? Não é assim, peguei nas primeiras semanas de infecção, ou alguns pacientes têm bastante, né, aqueles cachorros que têm discospondilite, e um dos diagnósticos diferenciais é também a brucelose. Então, não é, eu não sei se você existe algum sinal clínico antes disso que a gente poderia desconfiar, ou é uma coisa que acaba sendo mais tardia pela evolução e o alojamento da bactéria em outros lugares? Então, olha só, Carol, muito boa a tua pergunta. Um dos trabalhos que eu já li, ele chamava a brucela de o grande impostor, né? Choque. Por quê? Uhum, Porque ele pode apresentar diferentes formas de manifestação clínica, isso se apresentar, né? Então, o que você falou é exatamente o que acontece. Quando é que as pessoas procuram? Ou quando a fêmea, ela aborta, e normalmente, né, esse aborto ele acontece ali entre 55, terço final de gestação, né, 55 dias ou mais de prenhez. Quando essa fêmea pode acontecer de ter um problema gestacional no início da gestação? Pode, mas aí eu tenho reabsorção, né, fetal, uhum, e ela retorna ali ao cio. Ou ainda o macho, ele apresenta uma, infertilidade, ou ainda está muito relacionada à orquite no macho, né? E também a gente começa a ter lesão escrotal, e eles relatam que essa lesão escrotal pode estar relacionada com a lambedura, né? Justamente o incômodo que o animal sente. Mas a gente tem a uhum. orquite, sim, a próstata também é acometida. Então, essas são as clássicas, né? Que está muito relacionado à parte reprodutiva. Mas se esse animal ele pode apresentar uma linfadenopatia, ele pode, como você falou, apresentar a parte de a lesão, a discoespondilite, osteomielite, né? Ele pode ter artrite também, que aí fica até um pouquinho mais difícil da gente desconfiar. Quando o animal não está relacionado à reprodução, a gente leva um pouquinho mais de tempo para descobrir, né? E então a gente Boa não tem. pergunta. Respondendo a sua pergunta, a gente não tem um sinal clássico. A É, é gente o que a gente vê não pode geralmente falar mesmo. da reprodução. Porque o resto confunde muito com outras doenças. Por isso que eles chamam de brucelose a grande expostor, quando está fora da infecção genital. Fala, Carol Carol, tem uma Carolina. pergunta. Eu tenho uma dúvida genuína. Pensando então que a sintomatologia ela é toda confusa, né? Ela é a grande impostora. Pensando em diagnóstico, existe uma receitinha de bolo, assim, ah, oi, eu estou suspeitando de brucela. O que que eu tenho que fazer? Qual que é o passo a passo? Ótimo, vamos lá então. Qual é o passo a passo? Testes de triagem são relacionados os testes sorológicos. Basicamente, os que eles conseguem detectar mais precocemente os anticorpos seriam a imunocromatografia, tá? Ela não é citada internacionalmente, mas é o teste mais disponível no Brasil. E, classicamente, a soroaglutinação em lâmina e a imunodifusão, né? Esses são os testes mais clássicos. Mas a gente encontra um pouquinho de dificuldade na comercialização de determinados testes aqui no Brasil. Tá? Então, esses seriam os de triagem. Ainda o teste de imunodifusão, ele também pode ser um teste, né, que é confirmatório, ele é um teste mais tardio, mas sempre que a gente tiver uma sorologia positiva, é interessante fazer um diagnóstico comprobatório
com a cultura e com o PCR. A cultura, ela é o padrão ouro, é o teste de referência para a brucelose. Então, se a cultura deu positiva sozinha, ela já fecha o diagnóstico, já não tem nenhuma dúvida. Agora, a cultura negativa não exclui. E o PCR também é uma excelente prova, né, desde que seja um laboratório conceituado e tenha uma padronização boa dos seus exames. Vamos falar agora um pouco de falso positivo. Existe essa possibilidade? Existe. Gente, a gente está falando de uma doença muito louca, né? Então, o falso positivo, quando é que ele acontece? A Brucella é uma bactéria, né? E ela tem alguns componentes que são comuns a outras bactérias. Então, a gente pode ter reação cruzada ou reação muito semelhante, reação que não é cruzada, porque outras bactérias têm alguns componentes. Então, eu posso ter reação cruzada com Pseudomonas, eu posso ter reação cruzada com Bordetella, e alguns trabalhos até citam bactérias gram-positivas também. Então, isso pode acontecer. Por isso que um resultado positivo, ele deve ser confirmado, tá? E o teste falso negativo, acho que a gente já citou, né, da sorologia. Quando a infecção é muito recente ou quando ele tem uma baixa quantidade de anticorpos circulantes. Aí... Pode falar, Cris. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar para comentar que a gente tem pego com mais frequência, não sei se antigamente os métodos eram mais precários e menos sensíveis, né? A gente pega com mais frequência, que geralmente a gente leva para vocês fazerem, né, o PCR da colônia de Brucella, muito mais hemoculturas que fecham os diagnósticos do que antigamente. Talvez pelo tempo de incubação, né, pela automação da hemocultura. Eu sei que não é a grande raridade para todo mundo, mas hoje em dia a gente consegue contar com isso. Então, eu vejo que a gente consegue hoje em dia muito mais facilmente fechar do que eu lembro que há muitos anos atrás a gente tinha uma suspeita, mas a gente acabava não conseguindo recuperar o agente. Não sei se pela fase, né, por ter uma bacteremia, né, uma quantidade de bactéria muito baixa, circulante, ou porque realmente não era tão sensível, né, para a gente conseguir isolar a bactéria. E eu queria puxar um gancho aqui também, né, do diagnóstico. Você comentou, né, que é uma bactéria mais chatinha de crescer. Isso é importante colocar na requisição, né, porque às vezes deixa passar realmente. Porque, assim, a suspeita de Brucella, para quem está dentro do laboratório, né, nós, no caso, já muda totalmente, né, para cultura e antibiograma. É outro protocolo que a gente usa. Por ser uma bactéria fastidiosa, ela vai acabar ficando um pouco mais de tempo incubada. Então, realmente, se chegar uma amostra sem a suspeita, às vezes realmente não deu tempo de crescer e a gente libera um negativo. Mas não porque não tem, porque realmente não teve tempo de desenvolver. Acho legal citar isso aqui. Ótimo, ótimo mesmo. Bom, vou começar então falando da Carol. Em relação a da Caroleta, em relação ao pedido, com certeza tem que ser a suspeita de brucelose, porque realmente é um procedimento diferente, né? Ela requer meios específicos em que ela cresce muito melhor. E, emendando a resposta da Carol, Alfaro, da Carol e da Carol. Só para confundir todo mundo aqui. Caroleta e Carol, mais fácil. Automatização, sem dúvida, Carol, ela melhora o diagnóstico, porque ele é o padrão ouro, mas eles falam que tem baixa sensibilidade, porque a bacteremia da Brucella, ela é intermitente, né? Não é sempre que o animal vai ter, e a quantidade de bactéria disponível também para cultura. Então, isso muda bastante. Outro fator, né, que até falando o que a Caroleta comentou, quando for começar um tratamento,
Essa amostra ela deve ser colhida antes de iniciar o tratamento. Senão, realmente, você vai ter uma interferência muito grande no crescimento da bactéria. Ela já é uma bactéria fastidiosa, ela já tem dificuldade de crescimento, e quando a coleta é feita com a presença de antibióticos, mesmo que esse antibiótico ele não esteja inibindo combatendo a bactéria, ele interfere no teste diagnóstico in vitro, né? Então, assim, com certeza, né, olha só como a conversa vai evoluindo. A automatização, ela também tem meios de cultura que inibem, aí eu acho que vocês podem contribuir com isso, que inibem ao uso de antibióticos. Isso é importante a gente citar aqui, que a gente tem esse outro fator, porque às vezes o veterinário não suspeita de brucelose, ele entra com tratamento empírico e depois vem a suspeita. Então, aí, outra vantagem dessa automatização são esses meios de cultura que conseguem inibir o crescimento, a ação de alguns antibióticos. Tá? Isso também acaba contribuindo. Então, Carol, a automatização na anomicultura, a gente sabe que ela é muito superior à hemocultura manual, tá? Mas, de qualquer forma, uma ou outra são métodos padrão ouro. Elas duas vão relacionar. E aí, além do sangue, né, hemocultura, a gente também pode trabalhar com a parte do produto do aborto. É possível isolar a brucela e também utilizar o PCR, porque a gente tem que lembrar que o PCR ele vai detectar o material genético. Então, eu preciso da bactéria ali. Eu posso trabalhar com suave vaginal, eu posso trabalhar com restos placentários, porque a cadela que abortou, ela pode ficar 6 semanas eliminando brucela. Então, aquele corrimento serossanguinolento, ele também pode ter a brucela. Só se preocupar com fazer uma coleta o mais limpa possível, né? Porque outros agentes interferem no crescimento e como ela é mais lentinha, né? As outras bactérias podem crescer na frente. E também a parte de urina. A urina ela é eliminada por um tempo menor pós-infecção em relação a esses tecidos placentários, mas também é extremamente importante. Para o PCR, a gente pede animais que não estejam, né, prenhes ou não têm histórico de abortamento, a gente pede a urina e sangue, mas a gente pode usar também placenta, pode usar sêmen, pode utilizar o aspirado do feto, né? A gente tem alguns órgãos importantes também, como o fígado, o baço, que podem ser aproveitados. Tanto na cultura, a gente pode... o feto, né? O feto não. Oi? Não mandem o feto inteiro. Às vezes quando o feto é pequenininho, a gente até recebe, né? Porque ele está fechadinho, a gente só aspira ali para fazer o PCR. Na cultura, eu já deixo aí por conta de vocês, que vocês entendem muito mais do que eu. Deus é mais. É difícil, né? Eu ia justamente perguntar isso. O que é melhor de material, né? Pra gente mandar. Então, eu posso mandar vários materiais ajudam, né, Cris? Para o PCR. Só que tomar muito cuidado. Porque às vezes quando você tem o abortamento, a placenta, o feto, eles ficam num ambiente muito contaminado. Então, a gente precisa ter ali um cuidado maior com esse material, tentar pegar amostras que não tem uma contaminação ambiental muito grande, ou por fezes, que seja, porque senão realmente interfere muito. E uma coisa que eu me lembrei agora, antes que eu esqueça, a cultura e o PCR não são bons exames de triagem. Tá? Eles relatam isso, porque às vezes o pessoal pede de primeiro o PCR. Né? O PCR é um exame maravilhoso, mas eles não indicam como exames de triagem. Então, o ideal era fazer essa junção da sorologia, pesquisa de anticorpos, da cultura
e do PCR. Então, esse trio aqui, ele ajuda muito no diagnóstico. Além disso, histórico desse animal, o contato com outros animais, isso também é extremamente importante. E, Cris, deixa eu te perguntar, existem diferentes testes sorológicos? Porque às vezes a gente vê que tem alguns tipos, eu não sei se para Brucela também. A gente vê a GID, eu não lembro agora o outro. Existem Sim. diferenças? Existe. Aquele teste imunocromatográfico é aquele que é uma caixinha, parece aqueles testes de gravidez, de farmácia, né, que tem a fitinha. Então, esses são testes de triagem, são considerados testes de triagem, e a soroaglutinação em lâmina, a soroaglutinação rápida e a soroaglutinação lenta também são testes importantes, tá? Então, eles também contribuem muito. O AGID é a imunodifusão em H-gel. Esse é um teste super importante, super específico, mas em alguns casos ele pode não pegar precocemente anticorpos, tá? Então ele pode dar falsos negativos, muito relacionados a início de infecção ou a baixa quantidades de anticorpos. Ele precisa de uma quantidade maior. Então, existe diferença sim, tá? Então, e hoje em dia eles estão falando do ELISA, né? Eles estão entrando aí, comentando do ELISA, mas esses clássicos que a gente falou ainda são os mais preconizados. No Brasil, esse que parece, esse da fitinha, que é o imunocromatográfico, é o mais popular, é o que a gente mais encontra comercializando. Ah, legal. Uma coisa que a gente gosta de bater bastante na tecla aqui nas lives, né, nós somos em 3 profissionais que estão no laboratório, né? Isso. Então, para quem é clínico, né, ou quem é estudante, a importância dessa comunicação entre clínico e laboratório. Porque às vezes a gente manda uma amostra errada, acaba perdendo mais tempo de diagnóstico, né? Então, tem dúvida, liga, pergunta, até para conhecer o profissional que está fazendo seu exame, né? E até para a gente ter um histórico desse paciente também. Porque às vezes a gente está lá dentro do laboratório e só recebe uma amostra. Então, é interessante também esse intercâmbio de informações, né? Por mais que a gente não seja clínica, a gente ter esse histórico é assim, eu acho muito válido em todas as situações. É a interação entre as especialidades. Né? As especialidades não se comunicam, o veterinário no laboratório é uma especialidade. Então, quem está na clínica não tem obrigação de saber qual que é o material melhor, qual que é o melhor exame a ser feito. Para isso tem o veterinário no laboratório. Assim como o veterinário que está no laboratório, ele também encontra no clínico informações extremamente importantes na hora de fechar o próprio diagnóstico laboratorial. Então, a gente, né, para quem não é de laboratório, que está acompanhando a gente, muitas vezes a gente liga para o veterinário responsável do paciente para verificar qual que é a condição, porque a gente sabe que os métodos diagnósticos, eles também têm limites, né? Eles também trazem algumas informações que a gente precisa juntar com o histórico e com a clínica. E isso que você falou é fundamental. Então, somos especialidades, e é extremamente, hoje em dia, no mundo de especialidades, o veterinário clínico, ele já está ali num embate muito grande, ele já precisa lidar com aquele tutor ansioso, ou com aquele criador que está desesperado diante de uma suspeita de brucelose, e ele tem a pressão de apresentar um diagnóstico. Então, a gente está aqui para dar esse suporte, assim como o clínico está lá para dar o suporte para a gente liberar o nosso diagnóstico. Então, essa troca é fundamental. E em relação à clínica, né? Oi, pode falar, Carol. Não, pode falar você. Falar. Não, fala aí. Não, eu ia mudar de assunto, pode concluir o seu... Não, eu ia entrar em outras partes da clínica, né? A gente está falando de diagnóstico, né? O que eu faço diante de um diagnóstico positivo?
Mas o que você Exatamente o ia que eu ia te perguntar? perguntar. Chegamos Deu nessa positivo, parte. deu positivo, e agora? Deu positivo, e agora, né? Sempre choro. Não, não é isso, não. Então, vamos lá. Bom, Bruxella canis é uma zoonose, tá? Diante do Brasil, a gente tem 4 Bruxelas predominantes, que é a Bruxella abortus, a Bruxella suis, a Bruxella ovis e a Bruxella canis. Bruxella abortus e Bruxella suis são super importantes para o humano. E a gente já tem um protocolo de tratamento para essas doenças, que também é adotado para a Bruxella canis no humano. Então, isso já é algo a ser seguido. Para a Bruxella ovis, a gente não considera ela uma zoonose, né? Então, isso fica restrito ali, está dentro do Programa Nacional de Sanidade de Ovinos e Caprinos, é super importante na criação, mas não para o homem. E a Bruxella canis, em comparação à Bruxella abortus e suis, ela é menos patogênica. Então, muita gente fala assim, mas ela não é tão patogênica, né? Então, qual é o problema, né, desse animal ter brucelose? Tudo bem, ela não é tão patogênica. Mas aí eu convido vocês a uma reflexão. Pensa em um humano que vocês gostam muito. Porque quando a gente fala, pensa em alguém que você gosta muito, a gente pensa às vezes em animal. Mas pense em um humano que goste muito. E esse humano, ele tendo um problema muito sério de artrite séptica, de problema de valvas, né, que não é frequente, mas pode acontecer na Bruxella canis, no homem, como zoonose. Então, a gente precisa também pensar nisso, tá? Que ela é uma zoonose que pode acometer humanos. E a decisão é diferente quando a gente fala em criador e quando a gente fala em tutor. São duas coisas diferentes. Então, eu vou até relatar para vocês. Em 2015, se eu não me engano, 2012 ou 2015, agora eu não sei direito, diagnosticaram uma criança de 3 anos com Bruxella canis. Se diagnosticaram a menina com Bruxella canis é porque ela tinha sintomatologia. E ela adquiriu essa bruxela de um filhote, né? Isso acendeu uma luz. E diante das investigações, eles viram que esse filhote ele era proveniente de uma cadela que tinha brucelose. Tá? Então, não é uma doença que a gente possa negligenciar. E aí a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Primeiro passo para o veterinário, se for um tutor, esclarecer a esse tutor que é uma Bruxella canis, que apesar, né, quando a gente entra na internet, se fala que a patogenicidade é menor para o humano, mas que existe uma chance de adquirir a infecção e quais seriam, né, a gente vai desde sintomas comuns ou bruceloses, que seria febre, sudorese noturna, dor no corpo, né, parece aquele resfriado forte, né, um pouquinho mais acentuado. No homem, ela é bem assim, como é que se fala? Inespecífica, mas tem sintomas marcantes e que podem afetar a vida produtiva dessa pessoa, a vida social dessa pessoa, né? Se ela ficar acamada e tudo, isso interfere. E o tratamento também é prolongado. Então, a gente tem que esclarecer isso para o tutor. Olha, existe a chance de tratamento, o tratamento, ele pode ter sucesso ou não, é um tratamento que ele é prolongado e esse animal ele tem que ser monitorado o resto da vida, tá? Porque o próprio tratamento, ele pode mascarar o diagnóstico. Então, eu trato o animal, e mesmo ele estando infectado, ele pode ter exames negativos, né? Por isso que a gente fala, gente, essa doença é terrível. Então, aí, colocando essas elucidações, né, para o tutor, aí você coloca, existe a possibilidade de eutanásia, porque pela nova lei de eutanásia, animais com doenças
que não tem cura, né? E a brucelose ela está dentro dessas enfermidades, porque eu não tenho a certeza de um tratamento trazer cura. Então, ela é uma doença que entra na lei da eutanásia como opção, ou então eu tenho um tratamento. Tá? Então, esse tutor ele tem que ter uma escolha muito clara. O veterinário, ele não pode escolher por esse tutor, porque não é ele que vai conviver com esse animal. Uhum, se for escolhido o tratamento, não existe um protocolo universal, tá? Porque ele não garante a cura do animal, então a gente tem protocolo à base de tetraciclinas, como é o caso de doxiciclinas, que são usadas durante 2 meses, e quem já usou doxiciclina nos pacientes sabem que alguns eles estão um pouco intolerantes. Tem o uso de aminoglicosídeos, como a gentamicina, por exemplo, né, e a streptomicina. E em alguns protocolos, esse tratamento é feito por períodos de 7 dias, que são intermitentes. É uma classe de antibióticos que são nefrotóxicos, deve ter muito cuidado, porque a gente vai ter vários ciclos de tratamento. uhum. E eu já li protocolos à base de enrofloxacina, que é uma fluoquinolona, que tende a adquirir uma resistência mais rápido. Tá? Então, a gente tem vários protocolos envolvidos, e esse animal, ele vai ser continuamente monitorado. Então, quando for manipular, né, esse animal, é sempre bom ter o cuidado de usar luvas. Esse animal, ele tem que ficar em isolamento, porque mesmo sem sintomatologia clínica, ele pode transmitir a brucela para outros animais, ou até para o homem. Então, ele tem que ter muito esclarecimento quanto ao manejo desse animal também, e evitar esse contato desse cão ou dessa cadela com outros animais saudáveis. Tá? Então, é possível manter esse animal? É, mas é importante que se tenha um cuidado. Qual que é o outro ponto, Carol? A gente fala, então tem o tratamento, ele é possível e a gente apresenta todos esses aspectos, né? O tratamento pode ou não dar certo, ou um outro quadro. O tutor tratou e não conseguiu eliminar a infecção. Então, é um animal que está sujeito a ser abandonado. Não sei se vocês concordam comigo. Tá? Uhum. Então, a gente tem que, como veterinário, e a gente cuida da saúde humana e da saúde animal, né? Porque a gente é profissional de saúde e hoje o conceito de saúde única está muito forte. Então, a gente tem que olhar em todos os ângulos, a gente tem que ter uma relação muito boa com esse tutor e tentar, né, minimizar aí consequências desastrosas. Porque se esse animal for abandonado, também é um sofrimento, né, para ele. Então, aí, assim, o veterinário, ele tem que saber lidar com essa situação, que é uma situação muito delicada. Tá? Então, ou a eutanásia, o tratamento e a preocupação mais para frente com os tutores e, né, algumas consequências que pode ter, tá? O tratamento com antibiótico, ele depende muito do sistema imunológico do animal. Então, se o antibiótico funcionasse sozinho, a gente não precisaria, né, ou qualquer imunossuprimido conseguiria ficar livre de infecções. E não é isso que acontece. O antibiótico, ele diminui a quantidade de bactérias para que o sistema imunológico resolva o resto. Se esse animal ele já teve uma falha em eliminar a bactéria logo após a infecção, muitas vezes o sistema imunológico dele não consiga também fazer isso durante o tratamento. Tá? Então, tem animais que conseguem, com o tratamento, eliminar a bactéria e tem animais que não conseguem. E isso está muito relacionado ao sistema imunológico. É importante a gente saber o porquê. Porque às vezes o tutor vai te perguntar, mas eu fiz tudo que você mandou, meu cachorro não melhorou, por que isso aconteceu? Porque isso é individual,
né? Isso também depende de como o mecanismo, o corpo dele responde a essa infecção. Isso vai interferir no resultado do tratamento. Para canil. Meninas, temos 5 minutos. Só para. Nossa, já. Então, tá. Para canil, o que vai acontecer? A brucela é um problema, então animais diagnosticados positivos, eles podem ficar eles devem ficar isolados caso o proprietário, o criador queira fazer uma contraprova, tá? E essa contraprova, uma vez que você tem um diagnóstico positivo, ele pode procurar outros métodos, como a gente falou, PCR e a cultura. Caso a decisão seja eliminar esses animais da criação, então você tem que fazer, elimina esses animais e ficam só os sorológicos negativos. E aí a gente tem que fazer um acompanhamento sorológico nos cães desse canil a cada 4 semanas, por um longo período, para né, pelo menos por uns 2 a 3 resultados negativos em todos os cães desse canil, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Precoce. Então, já que a gente está aí, né, no ponto, como é que o criador ou o veterinário que atende o criador vai trabalhar no caso de um animal que vá cruzar ou que vá doar sêmen por um outro canil? O ideal é que ele não vá para o outro canil. Isso eles são muito claros na orientação. Mas eu quero cruzar esse animal, ou vou doar o sêmen, vou fazer inseminação artificial na cadela, ou então eu vou levar esse animal para criar. Para segurança, se fazem 2 diagnósticos sorológicos com intervalo de 8 semanas. E esses 2 diagnósticos sorológicos devem ser negativos para a gente ficar tranquilo em relação à positividade ou não desse animal, tá? E para canis que não saem, né? Se a cadela saiu e voltou, ou se o macho saiu e voltou, a mesma coisa. Então, quando o animal volta, fazer um teste imunológico e repete esse teste 8 semanas depois, tá? Para ver se realmente ele não voltou com algum problema. O que acaba sendo nada prático, porque como é que eu vou fazer com esse animal? Eu vou manter ele em contato com os outros? Né? Eu também teria que ter ele isolado. E para canis, o teste em todos os animais uma vez por ano, né? Que seria uma forma da gente monitorar e manter. Os outros cuidados são a educação de todos os funcionários em relação a isso, o uso de luvas durante os partos e manuseio dos recém-nascidos, inclusive, né, na inseminação artificial também, até como cuidado para o próprio veterinário, e a desinfecção desse canil. A brucela é uma bactéria muito sensível, ela é sensível ao hipoclorito, por exemplo, amônia quaternária, então, e algumas características do ambiente promovem a permanência dela. Ela é sensível ao ambiente, mas a presença de matéria orgânica, como urina e fezes, umidade e temperatura baixa, a persistência dela no ambiente aumenta muito. Então, o ideal é fazer uma boa higienização, eliminando todo o material orgânico, porque muitos desinfetantes são inativados na presença do material orgânico, e depois fazer a desinfecção. Essa seria a parte de prevenção. Apenas tudo isso. Bom, não surgiu nenhuma pergunta aqui na nossa caixinha. Qualquer coisa a gente manda depois. Só para frisar, então, essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram da Amicrus e eu vou subir para o nosso canal no YouTube também. Para quem não conhece, nós temos um canal, vou divulgar nos stories. Queria agradecer, Cris, imensamente, né, você aceitar esse convite. É muito gostoso ter você do nosso lado.
Porque, assim, além de uma profissional incrível que fala, assim, com a maior naturalidade de um tema tão difícil, ainda mais na parte de PCR, imuno, é uma pessoa realmente muito querida e uma amiga. Acredito que para nós duas, né, Carol? Não, já ganhei o dia, Caroleta. Eu agradeço muito, agradeço muito. Por isso que é bom receber convite das amigas. Né? Sempre Gosto. a gente tem os mesmos perrengues, as mesmas dificuldades no laboratório, e eu fico à disposição de você, ou qualquer dúvida que apareça, tá? Para a gente estar disponível lá no laboratório para vocês em qualquer momento. Estamos aí para o que vocês queiram, tá? Agradeço muito essa oportunidade, adoro falar sobre isso. Cris, muito obrigada mais uma vez. Tiveram aqui também. Muito obrigada, né? Como a Carol já falou, você é muito especial para a gente. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente nessa live de hoje. E a gente também agradece muito ao setor de imunologia e de biologia molecular do Provet, as meninas, né? A Jéssica, a Lili, o Pante, todo mundo, você, que sempre ajudam a gente em várias oportunidades, muitas coisas que a gente tem que esclarecer. Vocês estão sempre bem dispostos a nos ajudar, sempre de bom humor. E a gente fica muito feliz. E, de novo, muito obrigada, Cris. Todo mundo que quiser assistir depois, pode acessar aqui no YouTube, como a Carol falou, que vai ficar gravada também para todo mundo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente por essa 1 horinha. O tempo é curto, mas eu acho que foi de grande valia. Acho que foi muito legal mesmo. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Vários Beijo, fãs gente. aqui falando várias coisas para você. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Um beijo, meninas. Boa noite. Boa noite.